bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Jornada da Migração para a Nuvem, Desafios e Oportunidades. Sou Denis Miai, responsável por Sales Engineer na Eval. A Eval, que é uma empresa de tecnologia com mais de 20 anos de experiência em soluções de criptografia, proteção de dados, PKI, assinatura digital e inteligência artificial. Estamos entusiasmados em ter vocês aqui para explorar esse tema que é bastante relevante e está transformando aí o cenário tecnológico há alguns anos. Hoje a gente sabe que a migração para a nuvem é não só uma tendência, mas um ponto bastante estratégico aí para as empresas que estão na busca por inovação, eficiência e competitividade. Segundo o relatório do Gartner, mais de 50% das empresas utilizarão plataformas de nuvem no setor até 2028, para acelerar as iniciativas de negócio. Mas, com esse crescimento, será que a gente está realmente preparado para essa transição? Então, o nosso objetivo aqui nesse webinar é fornecer para vocês insights valiosos, estratégias práticas para enfrentar as barreiras da migração, aproveitar as oportunidades. E, para isso, estou contando aqui com duas pessoas bastante relevantes aí nesses temas, e a ideia aqui é fazer uma pequena apresentação deles para a gente já depois iniciar com os temas já propostos aqui. Então, conosco está Glauco Sampaio, conselheiro consultivo, com vasta experiência em gestão de riscos tecnológicos, mais de 25 anos de experiência, 14 desses anos como CISO em grandes empresas, professor de cyber na FIA e BGC, cofundador e CEO da Bluefish, além de host no podcast Conselho e Conselheiros. Bom dia, Glauco, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Denis. Bom dia, Denis. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, a gente poder compartilhar esse conhecimento e bater um papo sobre essa jornada de nuvem que é extremamente desafiadora, mas com recompensas muito boas para quem a cumpre da forma correta. Não. Denis, só pedir para aproximar o microfone um pouquinho mais, que seu som está um pouquinho distante ainda, tá? Por favor. Obrigada. Continuando aqui com a apresentação, a gente está também com o Ricardo Bockner, diretor de contas corporativas da Imperva, especialista em desenvolvimento de estratégias digitais e novos negócios. Também especialista em implantação de tecnologia SaaS e cyber em grandes empresas. Trabalhou na Rimini Street como diretor de desenvolvimento de negócios e na Splunk como gerente regional de vendas, além de nada menos aí de 15 anos de experiência na área de tecnologia. Muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Denis. Vou fazer as palavras aqui do Glauco, agradecer aqui o convite da Eval para esse webinar, também saudar aqui a nossa audiência. Creio que aqui a discussão vai ser bastante relevante, como o Glauco colocou, e a gente tem muita coisa bacana aí para compartilhar. Obrigado novamente. Legal. Vamos, então, já passando aqui para os nossos assuntos, passar o slide. A gente fez uma pesquisa no nosso LinkedIn, na Eval, e a gente pediu a opinião em dois assuntos para o nosso público, e uma delas é relacionada a desafio. Qual que é o maior desafio aí, que o pessoal está enxergando, ou está enfrentando para essa questão relacionada à proteção de dados na nuvem, a migração para a nuvem. E 60% do pessoal ficou ali, está preocupado, na verdade, com realmente ameaças dentro aí da estrutura em nuvem, e outros 40% estão ali muito de olho na redução do custo operacional. Eu queria convidar já o Glauco para dar aí um pouco do seu parecer, análise, comentários aí com relação a esse resultado que a gente teve aqui da nossa pesquisa, primeira enquete. Glauco, por favor. Legal, Denis. Assim, acho que a preocupação, quando a gente fala de nuvem, fala de ambientes onde a gente entende que
talvez com um entendimento não tão correto assim, que você tem menos controle, está tudo exposto para fora, a gente quebra o feudo do nosso data center on-prem, do servidor está ali embaixo do nosso braço, no nosso controle. Isso tem uma mudança de paradigma que gera muita preocupação. E talvez por isso esse ponto da proteção contra ameaças ele acabe se destacando como sendo algo fundamental e algo que traz uma luz muito grande para um assunto que é importante. A gente não pode pensar em fazer uma movimentação para a nuvem sem levar em consideração os aspectos de proteção da estrutura, de proteção dos dados, da informação que está ali. Vide o que aconteceu recentemente aí com o advento de pandemia, muita empresa tendo que fazer transformação digital e migração para a nuvem sem o devido planejamento por questões de negócio, e muitas delas acabaram sofrendo incidentes cibernéticos, passando por situações desagradáveis de vazamento de informação, de indisponibilidade, normalmente por vamos dizer assim, causas que poderiam ter sido evitadas se um planejamento fosse bem feito e se as empresas tivessem tido tempo e recursos para fazer uma migração da forma correta. Eu acho que quando esse cenário ele coloca um holofote no assunto e traz à luz realmente essa preocupação. Hoje em dia, quando você conversa com pessoas, e eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente no mercado, todo mundo que, mesmo aqueles que já foram para a nuvem, ainda assim tem um receio muito grande de que, assim, cara, qualquer clique errado aqui, eu estou abrindo minha infraestrutura, estou abrindo meus sistemas para o mundo inteiro. Então, assim, gera essa preocupação e gera também o medo de você enfrentar um negócio até um certo ponto desconhecido. Não temos tantos profissionais hoje capacitados e prontos e que consigam trabalhar o cloud security da forma mais correta possível. Acaba sendo um luxo de grandes empresas, luxo não, né, assim, uma benese de grandes empresas terem profissionais capacitados e que consigam fazer esse tipo de atuação de uma forma mais intensa, e muitas outras têm a necessidade de crescer e ir para a nuvem porque precisa e depois ver como é que fica a segurança, e talvez seja um problema. Mas eu não queria também deixar de lado de falar um pouquinho da questão de preocupação com o custo, porque assim, muitas vezes planejamentos mal feitos de migração para a nuvem vão fazer que sua conta fique, no final das contas, muito mais cara do que você imagina, e existe um movimento bastante grande de diversas empresas que fizeram esse como a gente chama de lift and shift para ambiente em nuvem, voltando para infraestruturas sob controle de máquinas suas, porque o custo acaba ficando inviável. Acho que a beleza de utilizar a nuvem, ela está muito associada a saber utilizar a nuvem, saber utilizar os recursos nativos, saber configurar da forma correta, você tem um modelo de FinOps, né, que é alguém olhando as finanças da sua operação em tempo real, para que você não caia na armadilha de achar que colocar tudo na nuvem vai ficar mais barato, e com o passar do tempo você vai vendo que sua conta só aumenta, e muitas vezes ela aumenta de uma forma mal utilizada. Você paga por recursos que você não precisaria, não está utilizando. Os próprios provedores de grandes nuvens, eles ajudam muito nisso, assim, em mostrar que você não está usando, que está usando da forma correta, mas tem muitas empresas que talvez não consigam ter esse entendimento e aplicar essas recomendações. Assim, essa preocupação com segurança é louvável, é bacana. Eu sou um profissional da área de cibersegurança, fico muito feliz que as pessoas tenham esse tipo de preocupação e que possam tomar as devidas decisões certas em cima disso, mas a gente não pode, pensando na visão negócio e na visão saúde financeira da empresa, negligenciar ou deixar, talvez, em segundo ou terceiro plano, as questões financeiras. Uma migração para a nuvem é uma jornada, a gente vai discutir aqui mais sobre ela ao longo do tempo, aqui de anos, para que você talvez chegue no final dela, se ela for mal feita, está com um custo muito mais alto, e o voltar pode ser até mais traumático do que isso. Perfeito. Aquela questão, né, de tem que estudar, planejar e saber o que você está fazendo, principalmente aquilo que você vai precisar de recurso, né? É uma coisa que realmente muitas empresas podem acabar deixando um pouco de lado, isso é bastante preocupante, mas não só a segurança, aí, mas claro, né, o planejamento estratégico aqui para você ter o seu custo bem dimensionado, você saber, né, qual vai ser a conta no final do dia é extremamente importante. E também ter aquela preocupação de não cair no hype, né, Denis? Assim, a gente fala, todo mundo hoje quer usar nuvem, agora todo mundo quer usar IA, o hype das informações acaba sendo talvez um driver
que não é correto. Tem empresa que não faz o menor sentido dela. O seu negócio está rodando na nuvem, não tem por que você seguir esse caminho, sem falar de muitas vezes daquele, vamos dizer assim, delírio de certas pessoas de falar assim, não, e tem que ir para a nuvem e tem que ser multi-cloud ainda. A gente vai falar um pouco disso também. Vai falar um pouco disso mais para frente, mas assim, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com o hype e não se deixar se levar pela influência de que está todo mundo indo para a nuvem, eu tenho que ir também. Acho que é importante ter esse pé no chão. Pockner, queria te chamar um pouquinho aqui também para comentar sobre esse item, né, da enquete, principalmente aqui voltado, né, para a questão de proteção contra ameaças, mas também, né, falar um pouquinho da questão de custos operacionais, o que você enxerga aqui, né, quais seriam os seus comentários aqui para assim, esse resultado dessa enquete, por favor. Perfeito, perfeito. Acho que o Glauco colocou pontos bem interessantes aqui no início, né? Falou de FinOps, né? Eu queria comentar, tem uma pesquisa aí recente que o Gartner soltou, né, com diretores financeiros, com CFOs, né? E para 60% do CFO, segurança é custo, né? Se a gente olha até a própria estrutura hoje das organizações, as organizações estão evoluindo, né? Tem o Glauco, outras pessoas que estão aí trabalhando fortemente para elevar a posição aí dos CISOs, né? Isso é um trabalho bastante importante, né? Especialmente porque a gente fala que as coisas elas têm que nascer já com segurança, né? O Security by Design. Mas quando a gente olha a estrutura, a gente vê ainda muitas estruturas de TI reportando para finanças, né? E às vezes o próprio líder de segurança ou reportando para o líder de TI ou reportando também para a área financeira. Então, penso que o primeiro ponto aí imprescindível é planejar bem com o que vai, até porque depois justificar que tem que voltar não é fácil, né? Então, às vezes você pode ter a impressão que você vai economizar, vai fazer um investimento, vai colocar esforço naquilo, e se você tomou a decisão errada, muitas vezes isso pode custar a posição. Então, acho que o primeiro aspecto é olhar muito bem como vai, né, com o que vai e com quem vai também. Acho que esse é um outro ponto importante, né? Você escolher bem as parcerias que você adota, né? Seja porque tem conhecimento no teu ambiente ou porque tem conhecimento para a cloud que você está indo, é um ponto importante. Acho que o arcabouço hoje de segurança ele tem evoluído bastante, então você vê realmente hoje empresas com 10, 20, 30, dependendo do porte da empresa, até com 40 soluções de segurança, né? Fora as soluções de TI, o que muitas vezes é impraticável. Então, olhar, né, ter esse planejamento também, de poder olhar, se eu precisar ir, que adaptações eu vou precisar fazer? Essa minha solução me suporta aqui dentro de casa e fora? Se eu precisar voltar, se eu precisar ir para outra cloud? Então, acho que olhar, eu trabalhei muito na minha carreira até com gestão de projetos, né? E muitas vezes, se você investe pouco tempo no planejamento, o impacto na execução, né, é muito... O custo de executar ou ter que fazer de novo, né? E eu brinco, eu gosto muito de usar uma frase, né, que a parte de migração para a nuvem, ela está muito relacionada à inovação, né? Muitas empresas estão pensando em inovar, o próprio Glauco comentou de utilizar novos recursos nativos, inteligência artificial, mas inovar é fazer o novo e não fazer de novo, né? Então, e quando você vai para a nuvem, você está, né? A gente sabe, vamos dizer, para boa parte dos executivos, né? Segurança na nuvem é uma preocupação. Você está levando o teu ativo mais precioso, que são seus dados, né? Então imagina você fazer uma migração e você eventualmente correr um risco de um vazamento, de uma exposição. Então, eu acho que esse cenário, né, ele é muito mais abrangente e complexo, e a minha recomendação, né, também aí conversando com pares, né, seja também de fornecedores e dentro dos líderes de segurança das empresas, é de fato se atentar para essas várias dimensões que a gente comentou. Maravilha. Planejamento e ter essa noção, né? Você vai precisar de ajuda. Tem tanta coisa que você precisa olhar hoje e, né, mercado aí para profissional de segurança tá uma
deficiência bastante grande, né? A gente não tem profissional para isso. Então, vai ter Exato. que contar aí com parcerias, né? Empresas que consigam ajudar a olhar para todos esses aspectos que são, em certa medida, minimamente trabalhosos, né? Podem não ser tão complexos, mas né, não vai ter braço para tudo mesmo. Exato. E assim, a gente sabe que é impossível, né? Nenhuma empresa vai conseguir ter especialistas na nuvem A, B e C, né? Como é que fica o seu core business, né? No final do dia, né, você está indo para a nuvem porque você quer inovar, quer entregar mais serviço, quer aumentar sua receita, né, de uma certa forma, melhorar seu posicionamento no mercado. Então no fundo, né, esse movimento está relacionado a vamos dizer, um investimento de crescimento que a empresa está fazendo. Então, a gente não pode perder de vista esse aspecto. Maravilha. Passando, então, dando continuidade aqui na nossa apresentação, uma segunda enquete, né, uma segunda pergunta que a gente fez aí para o nosso público com relação a quais benefícios, né, que a empresa ou ela já alcançou ou ela espera, né, alcançar com a estratégia da migração para a nuvem. Então, a gente teve ali metade, né, das pessoas que responderam, né, disseram que ou alcançaram ou estão na expectativa de alcançar flexibilidade e escalabilidade. Em segundo lugar, né, ficou redução de custos operacionais e com 17% ali melhoria na segurança de dados. Queria trazer de novo o Glauco para comentar um pouquinho, né, sobre essa outra pesquisa que a gente fez, flexibilidade, escalabilidade, redução de custos operacionais. A gente já comentou um pouquinho de custos, né? Queria saber um pouquinho o que você pode adicionar para a gente aí nesse tópico. Não, legal, Denis. Eu fiquei triste com esse resultado porque a melhoria de segurança ficou em último lugar. Exato. Mas eu acho que é um ponto até para a gente explorar, Denis, de que assim as pessoas talvez estejam perdendo a oportunidade de fazer uma grande melhora no seu nível de maturidade em termos de segurança de dados numa movimentação de Journey to Cloud. Assim, as empresas têm o seu legado, têm a sua estrutura que está aqui sedimentada dentro de casa e com diversos problemas que a gente sabe que para mexer em legado é muito difícil. E uma jornada para a nuvem, ela acaba possibilitando com que os ambientes novos sejam criados já da forma correta, utilizando os recursos mais modernos, mitigando diversos riscos. Assim, eu conversei com pessoas que fizeram esse tipo de movimento nos dois extremos, né? O que só foi sem se preocupar com nada e o que investiu um pouco, a gente fala gastou não, mas na verdade investiu um pouco em preparar a estrutura para ter uma melhoria de segurança bastante significativa e que melhorou muito os processos dos usuários ao final das contas, melhorou muito o nível de maturidade de segurança do seu ambiente com um projeto que não era de segurança, era um projeto de infraestrutura, de migração para a nuvem, mas que levou em consideração segurança desde o começo e aproveitou a oportunidade para não deixar criar mais um tipo de legado com problemas de segurança. Então, acho que esse ponto é bastante importante a gente tentar colocar na cabeça das pessoas que sim, é uma grande oportunidade de trazer melhoria significativa no seu nível de maturidade em segurança, esse processo de Journey to Cloud, se bem feito. Garanto que a vida do profissional de segurança e o risco cibernético dessa empresa vai estar muito melhor gerenciado se isso aí for feito. Acho que os outros pontos são realmente relevantes, né? Assim, a questão de flexibilidade talvez seja o principal ponto e elasticidade, né? De quando as pessoas fazem uma migração para a nuvem. E ela traz bastante benefício nesse sentido, alinhado principalmente também a questão de redução de custos. Assim, exemplos clássicos como empresas que levam seus ambientes de desenvolvimento e homologação para a nuvem, que são ambientes que não necessariamente precisam ficar ligados 24 horas por dia, o tempo inteiro, durante o final de semana, feriados. E se você montar um ciclo, um processo onde as máquinas se desligam depois de não estar utilizadas, que não impacte quando a pessoa quiser utilizar novamente ela, no final das contas você vai ter um custo muito, muito bem gerenciado e muito menor para esse tipo de coisa. E aqui isso também vale para ambientes de produção, né? Você no mundo on-prem, quando você precisa escalar por conta de uma data sazonal, vamos falar de uma Black Friday, de algum evento que a empresa tenha, que seja um marco para ela, que vai trazer uma volumetria de acessos muito maior,
dentro de casa, você não consegue ter essa flexibilidade sem investir um monte de dinheiro em comprar um monte de máquina. Na nuvem você aumenta e você diminui. Então, essa flexibilidade, essa escalabilidade que a migração, que a nuvem propõe, e que, se bem utilizada, ela funciona muito bem, ela alinha muito com a questão da redução de custo e do melhor controle operacional, e traz um benefício operacional, benefício financeiro para a empresa, bastante claro. Acho que é isso que se busca quando vai para a nuvem, né? Acho que por isso que a flexibilidade ficou ali como sendo aquilo que mais chama a atenção, mas é algo que tem que ser alinhado à gestão de custo e que não pode deixar de lado ali o parzinho da segurança, porque senão você vai continuar tendo um custo operacional de segurança bastante elevado, sendo que você também poderia aproveitar essa oportunidade para trazer essa redução de custo também no operacional de segurança. Perfeito. Segurança por design, né? E aí a ideia de você justamente incluir, né, e não deixar isso de lado, né? Olhar para a segurança assim como você olha para querer ter o ganho, não só de negócio, mas principalmente, né, ter ali o controle de todas essas coisas de uma forma muito mais escalável, né? Mas ainda assim, né, com mais segurança do que você já está acostumado, né? Uhum. Perfeito. É isso aí. Queria trazer o Bockner agora, para também comentar aqui sobre esse resultado da enquete. Você também ficou decepcionado aqui com só 17%, Bockner? Acho que o Glau colocou isso bem, né? Mas eu acho que isso é de uma certa forma esperado, né? E demonstra que muitas vezes segurança fica para depois, né? A gente está trazendo aqui justamente esse ponto de security by design. Isso é o nosso objetivo, o que a gente está buscando, né? A gente aí recentemente soltou inclusive um relatório, né, de segurança na cloud. Então, quando a gente fala, né, de olhar e se preparar, né, significa trazer nesse planejamento, porque, de novo, né, o drive foi flexibilidade, escalabilidade, muitas vezes o drive é esse, né, de inovação, mas se a gente não colocar essa dimensão de segurança junto, e aí, de fato, esses relatórios, eles ajudam, né? Eu tenho outro exemplo também, hoje, atualmente, aqui no Brasil, esse é um dado aqui local, o custo de um vazamento ele é de um pouco mais de 7 milhões de reais, né? 1,3, 1,4. O dólar variando aí, do jeito que está variando, é até difícil a gente dizer em reais, né? Mas em torno de 1,4 milhões de dólares o custo de um vazamento de dados, né? Então, isso impacta a imagem da empresa, isso impacta a operação, o negócio, perde, às vezes, cliente, né? Perde a confiança. Então, tem uma série de itens, né, que eles devem ser considerados como parte da inovação e também como diferencial competitivo, né? Muitas vezes, quando eu vou tomar uma decisão, sei lá, de fazer, o Glau comentou aqui de Black Friday, né? Especialmente isso impacta muitas empresas de varejo, né? Eu levo bastante em consideração empresas que tenham, né, o que tem uma estrutura forte de segurança e que no dia seguinte eu não vou ter aí, achar que, sei lá, meu dado vai ser vazado ou que alguém vai tentar usar o meu cartão de crédito, né? Aliás, eu até uso aquele cartão virtual que uso uma vez só para não correr esse risco, né? Mas então, eu acho que essa segunda pergunta, ela está muito relacionada ao que a gente viu na primeira, né? De que as empresas não viram, obviamente, o impacto de custo, né? Não olharam para isso e também não se preocuparam em trazer isso para a mesa, né? E isso realmente é uma oportunidade que a empresa está perdendo, né? Então, novamente aqui, existem várias referências, né? Vários guias no mercado. Nós, da tarde, também soltamos, né? Um relatório aí voltado para a segurança em cloud. Então, eu acho que vale a pena poder trazer isso para a mesa, né? E, de uma certa forma, mostrar, né? Para a alta gestão da empresa os impactos que podem acontecer se isso não for feito da forma segura. Bom, perfeito. E aí a gente vai disponibilizar, né, material aí da Thales para todo mundo que está acompanhando o nosso webinar. Tem aí o QR Code, né, para quem desejar
a gente incentiva bastante, né, que vocês vão em busca desse tipo de informação. Esse relatório é bastante importante e traz aí diversos insights, como é a proposta aqui desse webinar, para que a gente consiga se ajudar, né, nesse movimento, né, de ir para a nuvem, de aplicar mais segurança, seja na nuvem ou não, a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né. E falando de tranquilidade, né, passando já para uma próxima pergunta, que aqui a gente já selecionou, queria voltar com o Glauco. Aqui é uma dobradinha para o Glauco, né, falar um pouquinho, né, aí botando um chapéu, né, de como você já foi do lado de lá, né, cliente, né, trabalhou nas grandes empresas aí, na parte de segurança, queria saber, né, o que né, na sua visão, tira o sono, né, num processo de migração para a nuvem, e pelo outro lado, né, o que te faz dormir bem, né, quando o assunto é migração para a nuvem. Não, acho que tirar o sono do profissional de segurança não é vamos dizer assim, algo único exclusivo da migração para a nuvem, né? A gente já não dorme normalmente, então Verdade. acaba sendo mais um dos aspectos que tiram um pouco o nosso sono. E eu acho que as pessoas dormirem bem, não sei não, hein? se essa possibilidade existe lá na frente, né? Mas eu acho que o ponto principal, quando você vai fazer um projeto de migração de nuvem com o chapéu aqui do cara de cibersegurança, né, do CISO, é o quão confiante você está que as pessoas e o time, a consultoria que está conduzindo o projeto para vocês, conhece do ponto de vista de segurança e quanto eles passam de confiança para você, que isso aí está sendo realmente considerado desde o começo, que as melhores práticas estão sendo adotadas, que aquilo que os problemas conhecidos atualmente não vão ser replicados para esse ambiente de rede, de nuvem, né, do que está no on-prem. Então, acho que você ter essa confiança em quem está te apoiando no processo vai fazer com que, no final das contas, você possa dormir um pouco melhor e você não tenha tanta preocupação. Se você não tem confiança na galera que está fazendo o projeto, e eu passei por isso em algumas experiências que eu tive, é desesperador. Porque, assim, é aquilo que a gente falou, assim, cara, o seu ambiente vai estar literalmente a one click de estar exposto para a internet. E você está colocando uma galera que não sabe direito o que está fazendo ali para conduzir, então isso tira o sono mais ainda do profissional de segurança, do CISO ali, que está responsável por aquele negócio, e até dentro do próprio time de segurança. Assim, cloud, querendo ou não, é um assunto relativamente novo, você tem pouquíssimos profissionais que conhecem, como eu já disse, do assunto, até para atuar na questão de resposta a incidentes. Não é igual responder um incidente na nuvem como é no ambiente on-prem. As tecnologias mudam, os processos mudam, as facilidades mudam, os problemas mudam. Então, assim, os times de segurança também precisam estar capacitados, e o CISO tem um papel de fomentar que isso aconteça, mas até isso acontecer, serão muitas noites mais mal dormidas ainda, com essa pulga atrás da orelha de que se está fazendo certo ou não. Porque é muito comum nas empresas, inclusive, começar uma jornada para a nuvem sem ter um especialista de segurança em nuvem dentro do time. E você, como CISO, não tem espaço para contratar, não, forma um cara aí. E o formar o cara aí é super importante, tem que acontecer, porque as pessoas têm que ser formadas. Mas e até lá? Se você não tiver esse suporte especializado, se você não tiver gente ao seu lado, e os grandes players de nuvem, eles falam muito sobre essa importância e sobre isso, a noite de sono do CISO vai ser muito piorada. Ela vai ser bastante intenso esse processo, até quando ele tiver confiança de que aquilo está sendo bem feito. E, felizmente, hoje, os modelos de nuvem, os grandes players, eles dão diversos ferramentais, e tem também outros players que complementam isso, que te dá uma visão boa de compliance, de como você está seguindo as boas regras ou não, se você tem pontos a melhorar, eles fazem uma espécie de assessment do seu ambiente, que já dá uma visão, talvez a visão do inferno, ou a visão de que você está no caminho certo, e que você possa ter um pouco de melhor qualidade de sono, porque o time tomou as devidas precauções. Mas eu gosto muito de colocar que, independente de tudo isso, ao final ou durante os marcos significativos, né, os milestones do projeto de migração em nuvem, você invista e você faça um planejamento de testes bem robustos,
os tais dos pentests, os ethical hackings, como você queira chamar esse negócio, para que você realmente tenha uma garantia de que alguma ponta não ficou tão solta assim no sentido, e isso vai ajudar você, além de evoluir a maturidade, te dar um pouco mais de confiança de que aquele ambiente que ainda hoje é uma novidade para muita gente, é novo para muitas empresas, não está te expondo a novos tipos de riscos. Eu acho que essa balança entre o dormir bem e o dormir mal, ela passa por essa jornada quando o assunto é segurança de nuvem. O importante depois aí é teste, cara. A gente sabe, não tem segurança de que aquilo tem ali uma mínima segurança, né? É complicado mesmo. Só possível responder para a empresa inteira. Né? É bem por aí, assim. E acho que o teste ele extrapola para qualquer tipo de coisa, né? Não é só no ambiente de nuvem. Acho que qualquer sistema, qualquer coisa de infraestrutura, ela tem que passar por testes para garantir que aquilo foi realmente bem implementado, que não tem brechas, não tem vulnerabilidades conhecidas. Lógico, amanhã vulnerabilidades novas podem acontecer, mas tomar um incidente por algo que você poderia ter previsto é muito ruim para a imagem do profissional de segurança e para a própria empresa com impacto operacional ou de vazamento de informação ou de fraude que isso vai trazer, né? Exato. E aí, falando, né, ainda puxando aí um pouco dessa ponta relacionada à segurança, né, passando aqui para um próximo tópico, Pockner, queria trazer você aqui para falar desse ponto que é aqui bastante importante, né, quando a gente fala, então, né, de proteção dos dados, né, vai migrar para a nuvem. Por onde eu começo? O que eu olho? Né? Às vezes parece um negócio, um bicho de 7 cabeças, né? Queria aí que você trouxesse para a gente um pouco da sua visão, por onde a gente pode começar, né? Quais seriam pontos aí vitais, né? O que a gente pode dar aí de sites legais para o pessoal? Legal. Será que eu tenho umas 2 horas para falar ainda? Nossa, é mais difícil. Eu sei que é um tema extenso, né? Não, exatamente. Eu vou cobrir aqui uns 4 ou 5 pontos que a gente aqui valida como cruciais, né, para isso, né? Eu não gosto assim de ficar usando muitos clichês, né? Mas a gente não pode segurar aquilo que a gente não conhece, né? Então, eu que tenho bastante cabelo branco, né? Antigamente a gente chegava nas empresas, você queria entender o inventário lá das aplicações, o que tinha, e era muito difícil. Ninguém tinha lá o inventário das aplicações, o que está rodando, onde e tal, né? Imagina hoje, né, com a explosão aí de sistemas, né, de fornecedores, de soluções, de desenvolvimento, hoje você ter uma visão adequada das tuas fontes de dados é um desafio bastante importante, né? Então, especialmente nesse tema de migrar para a nuvem, eu diria que o primeiro fator importante é você fazer uma descoberta profunda, né, dentro do teu ambiente, né? Isso se aplica não só para a definição do que você vai migrar ou não, né, mas também saber que estratégia de segurança você vai ter, né? A gente aqui vê que a quantidade de dados sensível hoje está explodindo, né? Muitas empresas já têm suas próprias áreas aí de risco, conformidade. A gente aqui talvez não tenha tantas conformidades quanto outros países, né? Mas se a gente olha LGPD, PCI, se a gente não tem uma estratégia adequada para conhecer esses dados também, você pode estar perdendo aí informações importantes, deixando de cumprir com itens que em algum momento podem também ocasionar aí uma multa e um problema, obviamente, para a empresa, né? Então, eu diria que o primeiro passo aí, pensando numa estratégia de migração, é você conhecer e utilizar ferramentas que ajudem, né? Porque se você confiar, obviamente, nas planilhas Excel, né? Ou for simplesmente fazer perguntas, entrevistas, muitas vezes isso não vai te permitir encontrar aquela base de desenvolvimento que alguém promoveu para a produção, que está lá, que está sendo usada, e que pode ser uma fonte importante de exploração, ou que foi uma cópia de produção, né? Dependendo da estratégia aí de mascaramento que as empresas adotam, ela pode ser também uma fonte importante de problema. Então, o primeiro passo, na minha visão, é fazer um inventário adequado. O segundo passo que eu penso, né? Você fazer esse descobrimento, ela
ela é uma jornada, né? Por quê? Porque hoje as empresas com a facilidade, né? Quando a gente viu que migrar para a nuvem significa ter mais escalabilidade, flexibilidade, isso significa poder criar aplicações mais rápido, também significa, né, criar fontes de dados mais rápido, né? Então, as empresas precisam se preocupar em investir em ter uma postura adequada dos seus dados, né? A gente fala de DSPM, né, que seria aí uma postura aí de dados, que bancos estão sendo usados, que vulnerabilidades existem, que versões estão sendo utilizadas, né? Que bancos novos foram criados, esses bancos têm dados sensíveis também. Então, isso faz tudo parte de uma jornada, porque aquela primeira descoberta inicial é bacana, mas a gente volta 1, 2, 3 meses depois, já não é o retrato da realidade, tá? Então, esses 2 pontos, assim, são, para começar, são os pontos importantes. O terceiro ponto que eu julgo, assim, bastante relevante, quando a gente pensa na fonte de dados, a gente está pensando num viés do dado, que é o dado lá em repouso, né? Mas você tem as aplicações, APIs que estão lidando com esses dados. Então, a estratégia de proteção de dados, ela não pode se resumir somente a uma dimensão do dado, onde ele está em repouso, mas também o dado que está em movimento, o dado que está em uso, o dado que está sendo criado, né? Obviamente, a gente, quando entra nessa seara, a gente está falando de criar mecanismos adequados também para descobrir as APIs, né? Também para proteger as APIs. Hoje, quase 75% do tráfego da internet ele é feito de APIs. A gente se integra por APIs, a gente fala com os nossos fornecedores, com os nossos clientes via APIs, né? Então, se a gente só olha uma dimensão do dado, a gente está correndo um grande risco de falhar, né? E quando a gente fala de toda essa jornada, né, então a gente está falando aqui de banco de dados, fontes de dados, o DW, estamos falando aqui das aplicações, das APIs, né? É muito importante a gente considerar que essas soluções que as empresas usam tenham flexibilidade, né? Então, imagina você que está migrando para a nuvem, eu vou ter que jogar fora aqui minhas soluções, ou essa minha solução de segurança aqui não me atende, né? Imagina imagina o impacto e o atraso e o impacto financeiro que isso se traduz para a empresa. Então, é melhor conversar e entender de antemão a flexibilidade ou optar por soluções que deem flexibilidade. Então, por exemplo, eu vou desligar um negócio aqui do meu lado on-premise e vou ligar lá na minha cloud. Ou, né, a gente, quando fala também de multi-cloud, vou desligar de uma cloud e vou jogar para outra, né? Então, quando eu falo flexibilidade, ele tem muito a ver também com essa capacidade de poder, né, navegar ou levar a segurança junto, não importa onde a tua aplicação, onde o teu negócio esteja rodando, né? E a gente discutiu muito, né, esse tema de escassez de profissionais. Então, as soluções, né, a minha recomendação é que vocês optem por soluções que sejam agnósticas, né? Então, por exemplo, se você está indo, por exemplo, para a nuvem da cloud A, por exemplo, né? E você usa lá, você está fortemente acoplado com aquela solução lá de segurança, por exemplo, uma chave criptográfica ou algo do gênero. Imagina para você voltar ou para ir para outra nuvem. Vai ser muito mais difícil, né? Então, a flexibilidade ele também tem que abarcar, envolver estratégias que permitam, né? A gente tem o BY, né? Bring your own key, bring your own device, né? A gente tem essas estratégias, né? Tem fatores que são bacanas de um lado, são bacanas do outro, né? Aqui, obviamente, o objetivo não é impedir que as empresas usem o melhor que aquela nuvem que pode te oferecer, né? Até porque você pode aproveitar uma funcionalidade de uma nuvem e você pode optar por outra nuvem porque ela tem uma outra funcionalidade que é bacana, né? Mas olhando segurança, vamos dizer, como um guarda-chuva que vai acompanhar as soluções, né? Olhar de uma forma um pouco mais agnóstica e mais flexível vai permitir essa flexibilidade e velocidade, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, aí é possível, né, o CISO sentar lá no board da empresa e falar de security by design. Por quê? Porque ele não está atrasando o negócio da empresa. Não é, opa, peraí que eu preciso me preocupar em colocar segurança. Não.
A gente vai colocar segurança porque eu permito que você navegue e que você tenha flexibilidade, escalabilidade, elasticidade, sem deixar os dados seguros. Então, eu acho que de uma forma, obviamente, resumida, né, e geral, são essas recomendações que eu tenho para poder atender esse objetivo. Perfeito. E, né, isso vai muito de encontro com o que o Glauco comentou, né, no último slide, né. Ele já vai ter que o trabalho de eventualmente contratar ou formar alguém ou, né, ter menos dor de cabeça, né? Você vai colocar 40, 50 soluções de segurança, né, cada uma para uma nuvem diferente, ou, né, vai ter que aprender de novo. Estou no on-premises, vou ter que ir para a nuvem, vou ter que aprender tudo de novo. Muito complicado, né? Então, isso é uma recomendação do Gartner, né, há muito tempo, né? Quanto mais integrado, né, quanto mais uma única solução conseguir te atender em vários aspectos, para onde você tem que ir, né? Porque você diminui muito ali a complexidade, ainda consegue ali, né, ter diversas facetas da segurança sendo cumpridas, né? E assim, você tem, né, essa opção. Isso aqui não me atende mais porque o meu negócio é outro, né? Ou eu preciso também de um recurso de uma nuvem B, enfim. Faz todo sentido você ter uma solução de segurança que navega por todo mundo. Exato. Então, não só do ponto de vista de complexidade muito melhor, né? Você tem ali a facilidade, né, de mexer com apenas uma plataforma, mas também, né, se for estratégico para você, né, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para outro, ou tem que ter os dois, os três, enfim, também, né, você fica aí com uma opcionalidade. Né? Maravilha. Exatamente. Passando aqui um pouquinho, então, para uma próximo tópico, né, e aí voltando lá, né, um assunto que o Glauco comentou no início, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que seriam os principais desafios e benefícios aí de adoção de multinuvem ou, né, arquiteturas híbridas. E aqui tem um pouco de contexto que a gente precisa dar, né? Quando a gente fala de utilizar multinuvem, né, ser multicloud, ser híbrido, não necessariamente está falando, né, de não poder ter, né, aplicações distintas em nuvens distintas, mas sim aqui você tentar colocar uma mesma solução sua, uma mesma aplicação sua, né, ou um negócio seu, né, em nuvens diferentes, né, achando que você vai estar ali com uma mega estrutura para, né, seu negócio não ter nenhum problema, mas, né, aí eu queria um pouco, lá que você puder complementar o contexto e dar essa visão aqui, né, de isso aqui talvez não seja uma boa, né, por favor, aí. Denis, acho que ele ficou sem conexão. Se você quiser passar a próxima pergunta, Tá. a gente volta depois, tá? Depois a gente retorna aqui. Perfeito. Bockner, você está aí ainda? Firme e forte, firme e forte. Então, Denis, então agora aqui para a gente colocar você também no jogo, né? Vamos fazer uma pergunta para você aqui, né? Assim, na tua experiência, né? Especialmente no trabalho que você tem realizado aí com várias empresas, o que você enxerga aí de inovações que a gente pode esperar desse trabalho, né, de computação na nuvem e especialmente olhando sob a luz do impacto que isso tem para os negócios das empresas, né? Sim. Não, colocaram aqui na parede, né, mas vamos tentar botar aqui alguns tópicos que sejam relevantes também, né. Bom, tem muita coisa aqui que a gente sabe que é buzzword, né, ou que a gente sabe que tem aí aumentado muito a procura ou mesmo o uso, né. Então, peguei uma pesquisa, né, de uma empresa americana, né, no finalzinho do ano passado, né, depois eu vou passar aqui também um dado do Gartner, né, que aí é um pouquinho mais antigo, né, lá do final de 23, mas a ideia aqui é tentar passar um pouquinho de coisas que a gente sabe que tem aí um certo apelo ou que, né, são tendências do ponto de vista ali estratégico. Então,
Nessa pesquisa que eu vi, né, mais de 90% das organizações têm aí, né, essa visão de adotar modelos híbridos, pelo menos até 27. Né? Outro número bastante interessante é que só em 24, né, os gastos globais, né, de infraestrutura na nuvem passou de $1 trilhão. Então, assim, é muita coisa. Então, o pessoal está olhando para isso, isso é uma coisa bastante importante. Né? E principais assuntos, né, o foco aí, né, das empresas tem sido, né, ter mais eficiência, sustentabilidade, né, e segurança, né, apesar da gente ter visto aqui nas nossas enquetes que não é exatamente esse o ponto que o pessoal está focando, isso é muito importante, tá? Extremamente assim relevante, porque sem isso, né, a gente de novo vai estar expondo os nossos dados, né, de uma forma que não era como antes. Antes a gente tinha lá um premise, a gente tinha as coisas meio fechadas, né? Nada sai do nosso servidor contanto que se a gente não soubesse. Na nuvem não é bem assim, né? A gente tem ali diversas facilidades do ponto de vista de acesso ao dado, mas pode ser um problema. E aí, falando um pouquinho, né, de tópicos que eu vi, que a gente também tem olhado bastante, né, e tem dado bastante ênfase para as nossas parcerias, para os clientes, né, inteligência artificial, né, a gente todo dia vê uma novidade, um assunto novo, uma notícia, enfim, né, e está um uso massivo, né. E aí tem um item que talvez nem todo mundo está olhando, né? E esses dados que você está imputando no chat GPT, ou seja lá qual LLM que você está usando, né? Para onde está indo isso? Será que o pessoal que está usando está sabendo, né, que determinado dado pode ou não ir para lá? Então, é um ponto que é bastante importante também, né? A gente usar a ferramenta da forma adequada. Né? Não só utilizar porque ela é legal ou porque eventualmente, sim, ela traz bastante escala, ajuda bastante no desempenho, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Será que esse dado que está indo para lá é um dado que pode vazar? É um dado que está seguro? A gente não sabe. Ainda um pouquinho de, né, a gente está vendo ali um crescimento alto de consumo, né, das próprias IAs generativas, né, com o tal do RAG, né, do Retrieval Augmented Generation. Então, reduzir as alucinações das IAs é muito importante. Isso, né, depende aí de várias abordagens. Né? E a nuvem pode ser uma solução para isso. Né? Você ter ali, né, um poder computacional bastante elevado, né, e conforme sua necessidade você consegue ter ali um dimensionamento maior, menor, enfim, né? A gente já discutiu aqui por alguns tópicos, né? Então, não só para IA generativa em específico, mas para o seu negócio em si. Então, essa elasticidade, né? Essa capacidade da nuvem poder nos fornecer mais ou menos, né? Processamento é bastante interessante. Outro ponto aqui que a gente já comentou algumas vezes, o Glauco vai comentar um pouco do caso específico, né, a adoção das nuvens híbridas, né, ou mesmo do ponto de vista de multi-cloud, né, também, né, um item aí bastante importante porque as nuvens elas vão começar, né, a oferecer, de certa forma ali coisas mais específicas. Então, do ponto de vista aqui mais relacionado a negócio, né, pode ser que uma nuvem ofereça algo que é mais interessante para você, para um determinado cenário. Então, existe também essa tendência, né, de você não ficar preso, né, a uma determinada nuvem. Né. Outros pontos aqui, de forma bem rápida, né, edge computing, né, você ter o processamento, né, e aí a gente está falando um pouco de conectividade, né, a gente tem aí o 5G hoje, que já é uma realidade, ter um processamento cada vez mais rápido, talvez até mais próximo do dado, né, com latência baixa, né, pode ser bastante interessante para alguns casos de uso que a nuvem consegue endereçar de uma forma bastante completa. Né. Infraestrutura em tempo real, né, isso é uma coisa que acho que já é mais conhecido, né, por todo mundo, né, você ter aí capacidade de escalar, né, de ter uma forma mais simples, de certa forma, né, de aumentar o seu poder computacional. Então,
ponto de vista não só de processamento, mas também de armazenamento. Então, todos esses itens podem entrar aí como benefício, né, para o seu negócio. Né? Computação serverless, né, você não ter tanta dificuldade para desenvolver uma aplicação, né, ter umas infraestruturas já prontas, enfim, também são itens aí relacionados à infraestrutura, onde a gente pode ter uma velocidade muito maior. Né? Segurança na nuvem, acho que foi o tópico que a gente mais deu ênfase aqui, né, e a ideia é se preocupar especificamente aqui alguns itens bastante importantes, criptografia, né, principalmente quando a gente fala de criptografia pós-quântica. Né? Será que a gente já está preparado para isso? Você sabe, né, aonde você vai ter que olhar quando você precisar aplicar criptografias novas, né? Como que você vai mexer nisso? Né? Isso é bastante complexo, bastante complicado do ponto de vista de entendimento e principalmente planejamento. Né? Então, é que a gente, inclusive, tem expectativa de abordar aí nas próximas edições aqui. Outro ponto bastante importante de segurança, autenticação, né? Principalmente multifator. Hoje em dia, o usuário sem já não é tão mais suficiente. Né? Você precisa ter mecanismos diferentes. Né? Você sabe se a pessoa está acessando de um local seguro? Será que ela está acessando de um dispositivo que você confia? Então, todas essas facetas também são muito importantes aí do ponto de vista de segurança. E um outro, né, que está um pouco mais aí no nosso dia a dia, plano de recuperação, né? A gente já tem isso on-premise, né? Mas na nuvem isso também não é uma coisa que é descartada, muito pelo contrário, né? Tão importante quanto, principalmente porque você tem mais opções. Você não necessariamente precisa ter só o seu dado numa região, inclusive, né? Então, hoje as nuvens te dão a possibilidade de, inclusive, né, fazer ali um plano de recuperação contando com infraestruturas em diversas regiões distintas. Então, isso pode te dar um ganho, né, uma forma de estratégia de recuperação de algum dado muito mais sofisticada. Né? Acho que são esses os itens que eu queria comentar, só passando rapidamente, né, esse é o gráfico que eu comentei do Gartner, né, isso é um dado de novembro de 23, um pouco do que o Gartner olha até 2028, é que computação em nuvem vai ser, sim, algo necessário para o negócio da gente. Então, em 28, não vai ser só mais uma tecnologia disruptiva ou que alavanca algum negócio da gente. Vai ser uma necessidade. Então, a gente precisa se preparar. Né? Essa que é a verdade. E a ideia aqui é a gente tentar ajudar vocês nesse sentido, para que tudo que a gente falou aqui, o Glauco ainda vai voltar aqui para comentar o último tópico, a gente precisa, né, ter essa atenção, ter esse preparo, né, esse planejamento. Porque uma hora, né, isso aqui vai ser algo tão evidente, né, para a empresa de vocês, que correr atrás depois pode ser muito tarde, ou pode ser muito difícil, né, pode ser já uma coisa bem mais complicada. Bom, queria voltar com o Glauco para o item, né, relacionado ali a multi-cloud e híbrida. Você pode dar o contexto lá, Glauco, por favor, para a gente dar essa pincelada legal aqui? Legal, desculpa aí, minha internet caiu um pouquinho, mas já estabeleceu. Cara, multi-cloud é um negócio sempre divertido de discutir, né? Assim, eu brinco que já é difícil gerenciar direito uma nuvem, imagina gerenciar várias ao mesmo tempo a rodar a mesma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é um caminho que ser multi-cloud não tem volta, todo mundo vai ser multi-cloud, já é multi-cloud. Assim, normalmente o seu e-mail está rodando ali numa Microsoft da vida, numa Azure da vida, num Google, aí seus workloads estão no AWS, no GCP, no Alibaba. Então, assim, você naturalmente já é multi-cloud. É que as pessoas acabam tendo muito a visão do multi-cloud como sendo assim, não, todos os meus sistemas vão rodar em todas as nuvens ao mesmo tempo. E aí eu, sinceramente, acho que essa é a maior roubada que você pode pensar em embarcar.
Porque, na minha visão, como eu falei, das belezas da nuvem é a utilização dos recursos nativos, utilização daquilo que ela oferece de melhor e que é particular dela para você. Então, como é que você vai conseguir escalar isso e fazer com que o seu sistema rode em 2 ou 3 nuvens ao mesmo tempo, sendo que os recursos disponíveis por elas não necessariamente são os mesmos. Você vai acabar tendo que ter 3 desenvolvimentos, 3 plataformas, 3 estruturas, vai gerar uma dificuldade muito grande e mesmo assim talvez você não consiga tirar o melhor da nuvem. Acho que rodar em diferentes nuvens, diferentes coisas, para tirar o melhor benefício delas, é o que se pode entender como realmente sendo um multi-cloud que traz resultado para a empresa. Eu sei que as conversas, às vezes, muito vão na linha do não, porque teremos um lock-in, temos o tal do lock-in, que vamos estar presos a determinados fornecedores. Gente, so sorry, isso já existe. Assim, os grandes bancos têm mainframe, o mainframe é da IBM, você tem um lock-in com ele. Todo mundo nas empresas roda sistema operacional Microsoft. Você tem um lock-in com a Microsoft, você vai trocar todo mundo por Mac, ou todo mundo vai rodar OpenOffice e Linux. Assim, a gente tem que acabar um pouco com essa dinâmica, essa discussão do lock-in, porque a gente está falando de players grandes, de empresas que são, assim, tem uma saúde financeira super robusta, e que é um papel do gestor de tecnologia, do responsável pelo projeto, acompanhar para saber, cara, está começando a descambar ali, então já começa a preparar um plano mas até chegar nesse ponto, e a possibilidade de uma empresa grande como essas chegar nesse ponto é muito pequena. Então, assim, na prática, pensar no lock-in por conta disso, eu acho que é um pouco exacerbado, uma preocupação exacerbada, e você, no final das contas, vai direcionar o seu time para um caminho que vai fazer com que, no final das contas, sua conta talvez seja mais cara, que você não use todos os recursos legais que a nuvem proporciona, e sua experiência de uso de nuvem não vai ser tão bacana assim no final das contas, né? Não é que eu sou contra, mas eu acho que tem caminhos e caminhos a serem seguidos para que, no final das contas, você possa falar que é multi-cloud, fazendo um uso consciente, um uso assim, completo daquilo tudo que é entregue para você pelos provedores. Aproveitar o máximo, né, do que você já tem, seja em 1, 2 nuvens, para que realmente a conta faça sentido, né, e que seu negócio consiga ali alcançar expectativa, né, daquilo que você objetiva, né. Isso. Realmente importante a gente não se perder, né? Eu quero ter minha solução rodando em todas, de forma simultânea, sem problema. Vai complicar mais, vai deixar o pessoal aí sem dormir, né? E muito provavelmente pode dar um problema muito grande, né? Legal. Caminhando aqui já para o final, infelizmente a gente não vai ter aí, não vai conseguir abrir para perguntas, né, para o público, mas aqui, né, a gente deixa aqui os contatos, né, de todo mundo, contatos diretos aí com os palestrantes, o LinkedIn também, né, então vou dar aqui alguns segundinhos aí para o pessoal conseguir anotar e pegar. Eventualmente a gente vai passar também dados, né, aí depois do evento para quem participou, né, mas também fique à vontade, né, a gente está aí para ajudar, né, para somar com todos os desafios aí que todo mundo tem pela frente. A gente sabe que agora, começo do ano, as coisas começam um pouco mais devagar, mas, né, logo aí já estamos com muita coisa para entregar. Então, a ideia aqui é justamente deixar a porta aberta, né, aí para a gente ir junto, né, nessa jornada que ela é bastante complexa do ponto de vista aí de tecnologias, né, coisas novas, mas, assim, a gente não está sozinho, né? Essa é a ideia. Vamos juntos aí para conseguir entregar tudo aquilo que a gente precisa. E por fim, né, gente, aqui QR Code também, né, para participar de uma pesquisa, né, aí do nosso webinar, né, a gente quer saber a opinião de vocês, né, se o conteúdo foi relevante, se o formato foi bom, enfim, né, a opinião de vocês é extremamente importante para a gente conseguir fazer isso aqui ficar cada vez melhor, né, isso aqui é feito para vocês, a ideia é
que esse conteúdo, né, seja relevante, faça sentido, que a gente traga aqui não só conteúdo, mas palestrantes como o de hoje, né, para que isso seja mais rico possível para todo mundo. Queria encerrar aqui agradecendo aí, Glauco, Bockner, muito, muito, muito obrigado. Foi, assim, excelente. Acho que a gente cobriu aí tudo que a gente se propôs. Foi muito, muito bom. Acho que o pessoal aqui deve ter gostado bastante. Quero agradecer também o pessoal aí dos bastidores que ajudou a gente a montar aqui tudo. Deixar todas as ferramentas funcionando, enfim, o pessoal dos bastidores aí, muito obrigado também. Glauco, você quer dar aí uns 10 segundinhos de palavras finais? Fica à vontade, por favor. Não, legal, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento. Acho que fomentar o assunto e a discussão sobre cloud é extremamente importante, é isso que a gente faz por aqui, está fazendo em diversos formatos, porque é um caminho sem volta, como a gente mesmo falou, mas que a gente tem que aproveitar para o momento para fazer o melhor do uso da tecnologia e conseguir entregar resultado cada vez mais robusto para a nossa própria empresa. Obrigadão. Perfeito, muito obrigado. Bockner. Denis, obrigado. Glauco também, né, pela conversa aqui. Acho que deixar duas mensagens finais, na verdade, né? Lembrar que proteção de dados significa ameaça interna e externa. Então, seguir investindo aí em comportamento de usuário. A gente vê hoje ataque como envenenamento de dados, né? Muitas vezes a gente acha que ninguém está sendo atacado, mas alguém está lá mexendo nos dados. Então, a gente poder ter estratégias eficientes para monitorar o que está acontecendo no nosso ambiente, seja ele on-premise ou cloud, é super importante. E o segundo ponto, a gente discutiu muito, né? A estratégia de proteção de dados, ela vai além, né? Aplicações, APIs, então, buscar realmente otimizar, racionalizar aí fornecedores, né? Talvez com isso, né, Glauco, menos pescoço para apertar, entregue melhores noites de sono, né? Isso aí. E isso simplifica a operação, menos gente para ter que UBA, para ter reunião, para negociar, né? Por toda a parte de administração. E, no final das contas, permite também negociar melhor e reduzir custo. Então, acho que são duas dicas aí importantes. Maravilha. Obrigado aí novamente. Senhores, muitíssimo obrigado. Espero vê-los numa próxima. Agradeço a audiência de todo mundo aí que participou com a gente também. E até mais. Obrigado. Até logo. Um abraço.